Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que dia e hora vocês vão assistir esse mini vídeo, né? Vamos em frente então com mais um tipo de pergunta consultiva, seguindo o nosso roteiro aí, né? Da nossa metodologia de venda consultiva. Bora lá? Então, hoje é dia das perguntas de provocação e implicação. São perguntas poderosíssimas. Na minha visão, são as mais importantes que tem. Vocês já devem ter me ouvido falar a respeito disso. Eu brinco que é assim, né? Não é maldade, é só uma analogia, né? Para dar uma dimensão do poder dessa pergunta, tá? Mas é como se a gente tivesse nas primeiras duas etapas, né, de sondagem, né, e de processo, mapeado a ferida, né, identificada a ferida, e agora a gente começa a cutucar ela, a enfiar o dedo na ferida, a fazer sentir dor. Ah, Ivan, pô, mas que percepção, né, que coisa maldosa isso. Não é maldoso, e eu explico por quê. Né, eu já falei isso também diversas vezes, né, uma característica do ser humano é ser absorvido pela rotina, pelo dia a dia, né, cada vez mais hoje em dia, que as horas ficaram curtas, os dias ficaram extremamente estreitos para o tamanho da demanda que a gente tem, né, e aí certas situações que são extremamente relevantes e que nos ajudariam muito a melhorar a nossa produtividade, a nossa qualidade de trabalho e até de vida indiretamente, né, porque as coisas em algum momento sempre se entrelaçam, elas passam desapercebidas porque a gente é engolido literalmente pela rotina mesmo. A gente não consegue ter tempo de parar para pensar com calma a respeito daquilo. Então, quando alguém bota o dedo na ferida, né, essa expressão, essa metáfora, né, que eu estou usando, quando alguém bota o dedo na ferida, o que eu quero dizer é que se alguém faz a gente parar para pensar nas consequências que a gente está vivendo e vai viver por não dedicar um tempo a resolver algo que realmente é urgente e interfere muito no nosso dia a dia e nos nossos resultados. Dar aquele problema a real dimensão e impacto que ele tem, que ele está exercendo, e melhor do que isso, né, quão bom será a solução dele, né? Isso é uma coisa, gente, assim, quase que visceral. Você não tem que entender, você tem que sentir. Quando você para pensar, quando você percebe que o problema é sério, aonde que você sente mais isso? É nas vísceras, não é? No estômago. O estômago aperta, né? A garganta trava quando você se depara com um problema sério, não é? O ser humano é uma unidade psicofísica, né? Então a percepção das coisas ela não é só racional, né? Ela também é visceral. E é isso que a gente provoca no cliente. Por outro lado, quando a gente traz a solução e benefício, a gente vai para o imaginário dele. Olha que bacana. E o cara começa a quase que descolar da realidade e pensar: pá, rapaz, se eu resolver isso aí, eu fico pensando, né, como é que vai ser a minha vida em relação a isso, não tendo mais esse problema. Putz, eu vou conquistar isso, aquilo, outro. Esse é o poder das perguntas de implicação. Porque o cara faz o cara sentir dor, para depois você criar as perguntas de validação, né? Você vir com as perguntas de validação que vão, onde você vai explorar os benefícios de solucionar o problema dele, certo? Então, vamos lá, o que são perguntas de implicação? Tem vários exemplos na apostila, né? Mas uma vez que você identificou o problema, né, o processo e o problema, vamos lá, um exemplo, você fez uma pergunta lá brilhante, lá, né, que eu já até falei em outro mini vídeo, né? Qual é o principal desafio com o qual você tem que lidar, né, nesse momento, né, na tua área? Por exemplo, né, eu estou com uma demanda aí do comercial que a gente precisa desenvolver a região sul do Brasil, urgente, a gente precisa crescer 30% lá. Legal, e como é que você está fazendo isso? O departamento de marketing comercial e contratando uma pessoa. Legal. E como é que está, quais são os desafios da tua área de logística, né, para resolver isso? Eu preciso ter uma
um despacho bem afinado, né? A minha mercadoria precisa ser coletada, eu tenho que ter entrega rápida e assertiva, eu preciso de um prazo de entrega melhor, eu não posso ter avaria. E isso está acontecendo, rapaz, se você tiver a graça de dizer, realmente está acontecendo mais do que você gostaria, um pouco mais do que eu gostaria, sim, infelizmente. E o que isso está provocando? Cara, eu não estou conseguindo crescer. Tu tem uma ideia de quanto tu está perdendo ou retardando esse processo? Rapaz, eu já poderia estar com faturamento, acho que os 30%, 40% maior. Isso representa quanto em reais? Sabe? Isso é pergunta de implicação. Você não está dizendo para ele, cara, o fato de você estar com problema de avaria, atraso de entrega, lá está fazendo você perder 50 mil reais por mês de faturamento. Não, você está induzindo ele a chegar a essa conclusão. E aí você está provocando aquela sensação ruim, né, que dá no estômago e na garganta da gente, né? Parece que fecha tudo, né? Porque ele começa a pensar, por isso que eu estou tomando pau, né, do meu chefe, estou tomando pau do pessoal do comercial, estou me incomodando horrores com a área de atendimento ao cliente, de customer service, né? Que é isso é a vida do cara. Lembra que eu falei, diferente de apontar o dedo e dizer, eu acho que pelo que você está me falando, você está com um problema assim, você deveria fazer isso. Aí o cara já vai cruzar os braços e acabou a conversa, ou ela vai ficar bem mais difícil. Né? Agora, se você for fazendo perguntas inteligentes, numa cadência certa, né, e lembra, pensando sempre 2 perguntas à frente, né, conforme que ele responde, ele mesmo vai começando a perceber aquilo, até que não é raro, tá? Isso aconteceu muito na minha vida profissional, o próprio cara dizer, mas você tem alguma solução para isso? Vendeu. Se você tiver, né, se a tua solução for aderente, você tiver, vendeu. Né? E mais, eu nem diria na hora, se tenho, mas eu queria conhecer um pouquinho mais da tua operação e depois voltar com isso mais afinado, para deixar o cara mais angustiado ainda e louco para querer saber o que tu tem, né? Eu preciso conhecer um pouquinho mais de detalhe, vamos conversar mais um pouquinho para eu construir uma solução super aderente mesmo para te ajudar a resolver esse problema, né? E maximizar os resultados da melhor forma possível. Né, vamos entender um pouquinho mais isso, aquilo outro que se relaciona, né? Como a avaria se relaciona com o prazo de entrega, qual o impacto que a redução da avaria, o prazo de pagamento da avaria é legal, é um ponto importante, né? A reposição rápida da mercadoria, por quê? O que impacta no teu cliente, o que tem algum indicador da tua área de atendimento que trata isso? Ivan, mas você está falando de uma empresa grande, bem estruturada. Se você, novamente, tá? Eu acho que resguardadas as proporções, isso vale para qualquer porte de empresa. Você está falando ali com um microempresário que faz tudo, né? Praticamente tudo dentro da empresa dele, tem comérciozinho, tem 4, 5, 6 funcionários e tem que no fim do dia cuidar de tudo. As perguntas não são muito diferentes, ele só não tem as áreas estruturadas, mas tudo cai no colo dele. Né? Ele apanha do cliente, ele perde venda, ele sente no bolso a perda de faturamento. Né? E talvez por ser uma empresa menor e não estruturada, ele não tem os números. Aliás, poucos clientes têm, né? Quando você pergunta qual o impacto financeiro que está provocando essas dificuldades de atendimento de prazo. Poucos vão saber te dar essa resposta, mas isso vai fazer todos eles pensar nisso. Né? E no fundo eles sabem, né, a grandeza desse valor, né? Desde o microempresário, se tem uma ideia, você já fez algum levantamento para entender quanto você perde de dinheiro devido a essas reclamações, quantos clientes você perde, ajuda ele a fazer essa conta, né? Quantos clientes você tem perdido por média em mês, qual o teu faturamento médio? Mês passado eu perdi 10 clientes, qual o faturamento médio de cada cliente? R$500, então potencialmente você perdeu 5 mil mês passado, faz a conta para ele, certo? É isso aí, galera. Prazer falar com vocês de novo e até a próxima. Um abraço.